A tempestade que assolava a cidade naquela noite não era apenas um fenômeno climático. Para ela, era um aviso silencioso de que algo maior se aproximava, algo capaz de destruir mais do que telhados, arrancar mais do que árvores, inundar mais do que ruas. A verdadeira devastação acontecia dentro dela, onde os ventos tinham a força exata para desmoronar uma vida inteira construída com esforço, esperança e um amor que ela acreditava ser correspondido. As nuvens pesadas pareciam antecipar um desfecho que ela evitava admitir. Havia semanas que o ar entre ela e o marido se tornara mais espesso do que a umidade que antecede uma chuva forte. Pequenas fraturas surgiram entre eles, e ela, sempre dedicada, tentou colar cada uma com paciência e fé, sem perceber que algumas rachaduras são grandes demais para serem sustentadas por um único par de mãos. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelas frestas das janelas e as rajadas faziam as luzes oscilarem, ela sentiu que o mundo estava prestes a mudar de forma. O corpo tremia não pelo frio, mas pelo pressentimento cruel de que algo lhe seria arrancado. Ao observar o horizonte escurecer por completo, compreendeu que a tempestade do lado de fora era apenas um reflexo da que já a destruía por dentro. A manhã seguinte começou com um peso estranho, como se o ar carregasse partículas de algo impossível de respirar. Ela acordou exausta, com dores que se arrastavam há semanas, mas que naquele dia se tornaram intensas como ondas violentas contra rochas frágeis. Algo em seu corpo falhava em silêncio, agravando-se sem piedade, enquanto ela tentava ignorar os sinais de que algo estava muito errado. Mesmo assim, seguiu a rotina convencendo-se de que o mal-estar passaria. Não passou. A dor espalhou-se pelos ossos como um fogo lento, e a febre subiu até deixá-la cambaleante. Ao tocar o próprio rosto, percebeu que queimava, como se o organismo travasse uma batalha desesperada contra algo invisível, persistente e implacável, que avançava sem lhe dar qualquer trégua. Ela caminhou pela casa apoiando-se nos móveis, respirando com dificuldade enquanto a visão começava a se turvar nas bordas. Entendeu que precisava de ajuda. Reuniu o pouco de coragem que restava e anunciou que precisava ir ao hospital. O marido, porém, reagiu com impaciência. Seus gestos eram bruscos e o olhar carregado de tédio, como se cuidar dela fosse um fardo inconveniente. Mesmo sem palavras, a frieza dele era mais ameaçadora que qualquer frase cruel. Ele a levou até o carro com a rigidez de quem apenas cumpre um protocolo, como se transportasse um objeto incômodo. Durante o trajeto, ela lutava para permanecer consciente, observando a chuva escorrer pelos vidros, transformando a cidade em sombras distorcidas, enquanto a dor pulsava a cada segundo. O hospital não ficava longe, mas parecia existir em outra dimensão, onde o tempo se esticava cruelmente. A cada curva, a dor se tornava mais viva, como se o corpo estivesse sendo comprimido por dentro. Quando finalmente chegaram, a tempestade se intensificava, com trovões que estremeciam o céu e raios cortando o horizonte, anunciando que nada dali em diante seria como antes. Ele estacionou de forma abrupta. A chuva caía com violência, o vento golpeava o carro sem piedade. Ela tentou se mover, mas o corpo estava pesado demais. Quando o marido abriu a porta, por um breve instante, ela acreditou que veria algum sinal de cuidado. Mas estava enganada. O gesto dele não foi de amparo e sim de abandono silencioso e definitivo. Sem esperar que ela tivesse forças, ele a deixou ali, exposta à chuva, com o corpo fraco demais para sustentar o próprio peso. Ela tentou chamar sua atenção, mas o olhar dele era mais duro que o trovão que rasgou o céu naquele instante. Em seguida, ele virou as costas. Aquele gesto, frio como uma lâmina, marcou silenciosamente o início do fim. A chuva que caía sobre ela parecia uma extensão líquida do desespero. As gotas desciam pesadas, como se o céu descarregasse sobre seu corpo tudo o que ela já carregava por dentro. O vento chicoteava seus cabelos, encharcava as roupas e gelava a pele. Mas o verdadeiro frio vinha de outro lugar, um gelo que não se formava na superfície, e sim, no centro exato do peito, onde a esperança começava a ceder. Ela observou o marido caminhar de volta para o carro. Não havia pressa,
remorso ou hesitação em seus passos. Era como se ele deixasse para trás algo que já não lhe causava peso algum. O coração dela se apertava com tanta força que parecia encolher dentro do peito. Tentou estender o braço em sua direção, mas a fraqueza venceu, e o gesto se perdeu no vento e na chuva. A tempestade ganhava intensidade, tornando o ambiente quase indistinguível. Carros passavam apressados, pessoas corriam para se abrigar, portas automáticas se abriam e fechavam com urgência. A vida seguia indiferente ao colapso que acontecia diante do hospital. Ela permaneceu ali lutando contra o próprio corpo, tentando manter-se consciente enquanto a água escorria por sua pele. Antes de entrar no carro, o marido virou o rosto para trás. Não havia suavidade em seu olhar, tampouco compaixão. O que existia era uma rejeição profunda, que a atingiu como um raio invisível. Ele não precisou dizer nada. A expressão deixava claro que estava se desfazendo dela com a mesma facilidade com que se abandona um peso morto, sem qualquer vestígio de culpa. A tempestade rugiu no exato instante em que ele fechou a porta e deu partida. Os pneus levantaram água enquanto o carro se afastava, diminuindo no horizonte cinzento. A sensação de abandono absoluto tomou conta dela, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas junto com ele. A chuva continuou a cair, fria, insistente e implacável, sem oferecer qualquer trégua. Ela permaneceu ali, sentindo a alma se partir em silêncio, sem testemunhas, sem acolhimento, sem sequer a chance de compreender como alguém que um dia prometeu cuidado havia se transformado na pessoa que agora a deixava morrer na porta de um hospital. O corpo cedeu antes da mente, e naquele caos ela entendeu que aquela frase silenciosa a marcaria para sempre. Enquanto a tempestade rugia, ela percebeu que a sentença jamais pronunciada em voz alta, mas escrita com clareza no olhar dele, seria a marca que a acompanharia pelo resto da vida. Não precisava de palavras, pois já estava gravada em sua memória com violência suficiente para nunca ser apagada. Desapareça da minha vida para sempre, ecoava dentro dela como um veredicto final. O vento continuava a açoitar a entrada do hospital quando o corpo dela finalmente cedeu. A chuva encharcava seus cabelos e escorria pelo rosto como se o céu tentasse empurrá-la ao chão. A visão tornou-se um mosaico instável de luzes borradas e sombras oscilantes. O mundo perdia forma rapidamente, e a consciência escapava dela como água entre os dedos. A queda foi lenta demais para o desespero que carregava. Primeiro os joelhos cederam, e por um instante, ela acreditou que conseguiria se apoiar nas próprias mãos. Mas elas tremeram como folhas frágeis sob o vento. O corpo tombou para a frente, e a dor que vinha de dentro se espalhou de forma difusa, tornando impossível identificar onde exatamente começava. As portas automáticas do hospital se abriam e fechavam sem cessar, ignorando sua presença. Pessoas passavam apressadas, cada uma imersa em suas próprias urgências, sem notar a mulher que lutava para permanecer consciente sob a tempestade. A sensação de abandono misturava-se à fraqueza extrema, enquanto o mundo parecia se afastar, arrastado por uma força invisível. Quando o corpo dela tocou a calçada molhada, a dor explodiu num último esforço para mantê-la acordada. Mas o corpo humano tem limites, e o dela havia sido testado além do suportável. O hospital, apesar de tão próximo, parecia inacessível, como se estivesse separado dela por uma barreira invisível e impenetrável que a impedia de alcançar ajuda. O resgate só começou quando um atendente percebeu um movimento estranho perto da entrada. Ele correu até ela, e em poucos segundos, outras pessoas surgiram, formando um círculo ao redor da figura encharcada que mal respirava. Ela não distinguia rostos, mãos ou vozes. Apenas sentia que era erguida e conduzida para dentro, afastada da tempestade. O calor artificial do hospital foi quase doloroso. O corpo reagiu com tremores involuntários, resultado do frio, da febre e do profundo esgotamento. Ela não compreendia onde estava ou quem a tocava. Tudo se misturava num conjunto confuso de estímulos,
enquanto o teto branco acima dela se movia lentamente conforme a maca avançava pelos corredores. O rosto de um médico surgiu sobre o dela, mas parecia apenas uma sombra desfocada. Uma luz intensa invadiu seus olhos, mãos verificavam pulsação, temperatura e respiração irregular. O corpo parecia distante, como se já não lhe pertencesse. A última coisa que percebeu antes de desmaiar foi o próprio coração batendo lento, falhando como um sino rachado prestes a silenciar. A escuridão que a envolveu após desmaiar não trouxe descanso. Era povoada por sensações desconexas, fragmentos de luzes, vibrações distantes, lembranças sem forma. Em certos momentos, parecia submersa em um lago profundo, sentindo a água pressionar o peito de forma opressiva. Em outros, a escuridão tornava-se uma onda quente que a puxava para baixo, sem pressa, sem piedade. Quando voltou à consciência, a claridade do quarto hospitalar pareceu um golpe. O teto branco, imóvel e definido, julgava-a com frieza impessoal. O bip monótono dos aparelhos marcava o ritmo de uma vida sustentada por teimosia. A luz fluorescente realçava sua palidez, e os lençóis limpos contrastavam violentamente com o caos que ela carregava no corpo e na alma. A primeira sensação foi o peso do vazio. Não havia ninguém ao lado do leito. Nenhuma cadeira ocupada, nenhuma mala, nenhum casaco familiar. Apenas silêncio. Um silêncio tão absoluto que preenchia os espaços entre os sons dos aparelhos. Ela tentou mover as mãos frias e fracas. Tentou erguer o tronco, mas o corpo respondeu com uma dor profunda e exaustiva. Cada músculo parecia encharcado pela tempestade que a castigara lá fora. A garganta queimava pelas palavras não ditas, pela súplica que nunca teve chance de existir. Acima de tudo, ardia pelo abandono, que ecoava ainda mais alto naquele ambiente estéril. O hospital não suavizava a dor, apenas a tornava mais evidente, mais nítida, mais impossível de ignorar. Médicos entravam e saíam verificando sinais vitais, ajustando medicamentos, consultando anotações. Cumpriam seus papéis com profissionalismo, mas nenhum conhecia a história da mulher caída na entrada do hospital. Para eles, ela era apenas um corpo adoecido. Para ela, era o encerramento brutal de uma vida antiga que havia tentado sustentar por tempo demais. O tempo perdeu contorno. Horas se misturaram a minutos, dias se confundiram com noites. A mente oscilava entre lucidez e torpor. Em alguns momentos, acreditava ouvir passos familiares se aproximando, apenas para perceber que eram enfermeiros trocando turnos. Em outros, sentia o perfume do marido, mas era apenas o cheiro frio dos produtos de limpeza. A ausência dele tornou-se uma presença constante, quase física. O espaço ao lado da cama parecia moldado para alguém que não viria. A rejeição crescia como uma sombra densa, ocupando cada canto do quarto. Enquanto o corpo se recuperava lentamente, o coração afundava num vazio cada vez mais profundo, pesado e silencioso. O hospital, com suas paredes brancas e rotinas repetitivas, tornou-se um espelho cruel da vida que ela tentara sustentar. Um espelho que refletia a fragilidade das expectativas que um dia a mantiveram de pé. A tempestade, iniciada antes mesmo da chuva, continuava rugindo dentro dela, apesar de o céu lá fora já estar limpo e indiferente. A convalescença lhe deu tempo. Tempo para pensar, lembrar e revisitar memórias enterradas com cuidado. O abandono daquela noite não fora um evento isolado, mas o ápice de uma longa sequência de fraturas silenciosas. Ela lembrou de quando conheceu o marido, quando acreditou que ele era um porto seguro e que o amor bastaria para protegê-la. Recordou os primeiros anos quando a presença dele tornava o mundo suportável. Naquele tempo, o amor parecia abrigo, e o toque, promessa de proteção. Mas promessas se desgastam quando não são mantidas. Com os anos, gestos se tornaram distâncias. O olhar dele passou a buscar outros lugares e a frieza se infiltrou na casa como vento noturno. Ela tentara sustentar o amor sozinha, tentara remendar cada parte da relação, ignorar sintomas emocionais e físicos, acreditando que tudo seria passageiro. O que não percebeu foi que ele deixara de amá-la muito antes daquela noite,
O hospital apenas confirmou a verdade que ela se recusou a aceitar. O abandono não foi impulso, mas decisão. Deitada na cama branca, ela sentiu algo esquecido. Indignação. Não era raiva cega, mas clareza. Ela não merecia ter sido deixada para morrer sob a chuva, nem tratada como um fardo. Não merecia carregar sozinha o peso de uma relação unilateral. A indignação cresceu como fogo lento, aquecendo um coração resfriado pelo abandono, e pela primeira vez desde a tempestade, conseguiu imaginar um futuro diferente. Um futuro em que não precisaria correr atrás de ninguém, nem se diminuir para caber nas expectativas de quem nunca a valorizou. A dor ainda existia, mas agora dividia espaço com algo novo, a certeza silenciosa de que sobreviver também podia ser um ato de libertação. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio que não nascia da solidão, mas da necessidade. O corpo dela, fragilizado pela doença e pelo abandono, começou a dar sinais discretos de resistência. O tratamento avançava de forma lenta, porém constante, como se o organismo finalmente reivindicasse o direito de continuar existindo, insistindo em permanecer apesar de tudo o que tentara destruí-lo. O quarto hospitalar tornou-se um útero frio, uma cápsula onde ela renascia aos poucos. A dor ainda surgia em ondas, lembrando as limitações que precisaria enfrentar, mas havia nova firmeza nos músculos, respiração mais ritmada e pensamentos mais claros. Entre limites e avanços, o corpo reaprendia a ocupar espaço dentro de si mesmo. A equipe médica circulava ao redor dela com a precisão de quem conhece a gravidade de um corpo em luta. Medicações eram ajustadas, exames refeitos, e a febre que antes queimava como fogo tornou-se um calor controlável. O corpo deixou de tremer, depois de doer com violência, e então começou lentamente a se reorganizar por dentro. Mas a cura física era apenas uma das batalhas. A outra, emocional, exigia silêncio. Não o silêncio pesado do abandono, mas um silêncio fértil, capaz de gerar entendimento. Nos primeiros dias, cada lembrança do marido surgia como lâmina afiada, reabrindo feridas que ela acreditava já cicatrizadas, exigindo força para não sangrar novamente. Com o tempo, à medida que a mente recuperava a estabilidade, as memórias deixaram de ferir para se tornarem objetos de observação. Pela primeira vez, ela permitiu-se olhar para a própria história sem tanta dor. Reconheceu padrões ignorados. Entendeu que dedicara anos tentando salvar alguém que jamais desejou ser salvo. Ela oferecera ternura a quem devolvia indiferença. Tornara-se pequena para sustentar uma relação que só existia porque ela se mutilava emocionalmente. Agora, sozinha naquela cama branca, compreendia que o abandono dele não era medida de seu valor, mas reflexo de um coração frio, incapaz de sustentar compromisso. O silêncio ensinou-lhe algo que palavras jamais explicariam. Não se tratava de recuperar alguém que partiu, nem de reviver o que morreu sob a tempestade. Tratava-se de algo mais profundo e definitivo: recuperar a si mesma, reconstruir-se com o que restou e transformar sobrevivência em recomeço consciente. Enquanto ela se recuperava, o mundo dele começava a ruir. O abandono, para ele, parecera inicialmente uma libertação, a sensação ilusória de ter deixado para trás um fardo que não desejava mais carregar. Não imaginava que a tempestade que o acompanhara até o hospital era apenas o prelúdio de outra, mais silenciosa e corrosiva, que começava a se formar dentro da própria vida. Nos primeiros dias após deixá-la, caminhou pela casa com falsa leveza. Organizou objetos, abriu janelas, moveu-se sem pressa, acreditando ter conquistado independência emocional. Para ele, livrara-se da fragilidade que dizia enxergar nela. Sentia-se livre, quase orgulhoso da própria decisão, sem perceber que aquela leveza era apenas o vazio se disfarçando de alívio. A ausência dela, porém, começou a impregnar a casa de forma incômoda. Tudo estava no lugar, mas nada parecia pertencê-lo. Os móveis compartilhados tornaram-se hostis, os ambientes amplos ficaram vazios demais. A cozinha ecoava um silêncio irritante, e o quarto parecia frio, despersonalizado,
semelhante a um hotel onde ninguém realmente habita. Com o passar dos dias, pequenos incômodos tornaram-se desconfortos permanentes. Os vizinhos passaram a observá-lo com curiosidade julgadora. A notícia do abandono se espalhara pelo bairro sem que ninguém precisasse narrá-la. Tempestades não passam despercebidas, e o gesto dele carregava um peso que começava a se refletir nos olhares alheios. Então as coisas começaram a falhar. Contratos antes certos foram cancelados, amizades tornaram-se frias, pessoas próximas passaram a evitar comentários quando seu nome surgia. Ele percebeu que havia cometido algo mais grave do que imaginara. Não por remorso, mas porque suas ações retornavam como ecos distorcidos da própria crueldade que escolhera praticar. A tempestade a que ele a expôs parecia agora rondar sua vida. O abandono retornava como sombra persistente, infiltrando-se em tudo, trazendo uma sensação constante de desconforto. Era como se estivesse sendo observado por algo maior, algo silencioso que julgava cada passo. Pela primeira vez surgiu uma fissura em sua convicção absoluta. Não era arrependimento. Era medo. Medo de que a vida estivesse começando a cobrar o preço das escolhas feitas. Um medo surdo, crescente, impossível de ignorar, que não pedia desculpas nem oferecia redenção, apenas anunciava que certas decisões deixam marcas que não podem ser apagadas com distância ou silêncio. Com o passar das semanas, o corpo dela retomou sua forma natural. A febre cessou, os tremores desapareceram e a força voltou de maneira constante. As enfermeiras notavam a melhora e frequentemente a encontravam sentada junto à janela, observando a cidade com olhos diferentes como quem contempla um mundo recém-descoberto. Era como se, ao ser arrancada da antiga vida, tivesse recebido uma segunda chance. Não dada pelo marido, nem pelo hospital, nem pelo clima, mas por algo dentro dela que jamais permitira ser destruído por completo. Caminhava pelos corredores com passos lentos e firmes, respirando fundo, reaprendendo a existir. Os médicos comemoravam sua recuperação, comentando que superava expectativas. O que não sabiam é que, além do corpo, a mente também se reconstruía. A indignação transformara-se em força, a força em determinação, e a determinação em renascimento. Ela compreendeu que não precisava do marido para sobreviver, existir ou ser alguém. Quando recebeu alta, segurou seus pertences como quem segura o início de uma nova vida. A chuva já não caía, o céu estava limpo, o ar carregava cheiro de terra úmida e promessa. Ela atravessou a porta principal do hospital sem olhar para trás, porque atrás dela só havia ruínas que não mereciam ser revisitadas. Os dias fora do hospital foram desafio e revelação. A fraqueza ainda existia, mas dividia espaço com uma coragem silenciosa. Ela reorganizou a própria casa, não a de antes, nem a do marido, mas um espaço escolhido e construído por ela. Cada objeto carregava um novo significado, cada gesto simbolizava independência. Ao montar móveis simples e organizar armários, reconstruía não apenas um lar, mas uma identidade inteira. O marido não fez contato. Não perguntou se ela viveu ou morreu. E isso, ao contrário do que imaginara, não doeu. Foi libertador. Ela voltou a trabalhar, retomou a rotina e recuperou o ritmo da própria vida. O mundo passou a enxergá-la não como esposa abandonada, mas como mulher que resistiu à tempestade. A força genuína se tornara visível, e as pessoas começaram a admirá-la. O abandono que antes parecia sentença tornou-se semente de um futuro que ela jamais teria coragem de construir se ainda estivesse ao lado de alguém que a via como peso. A nova vida não vinha sem lembranças, mas agora elas não a quebravam, ensinavam. Cada memória tornava-se prova de superação, não de dor, consolidando uma existência construída sobre escolhas próprias e liberdade consciente. Meses depois, caminhava pela rua em um fim de tarde tranquilo, respirando o ar leve de uma vida em equilíbrio. A brisa era suave, as folhas dançavam, e o mundo parecia acolhê-la. O abandono deixara cicatrizes, mas cicatrizes são provas de sobrevivência. Ao observar o céu dourado, sentiu gratidão por ter renascido,
e compreendeu que, ao desaparecer da vida dele, encontrou finalmente a própria.